Autobiografia na literatura. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje vou mostrar alguns livros que têm vieses autobiográficos. Antes de mais nada, vocês já sabem, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, me sigam lá no Instagram, o Que Vi do Mundo, que eu vou adorar ter você por lá. Por que eu faço esses vídeos de autobiografia, né? Antes de começar a mostrar essas obras, afinal. Eu faço esses vídeos porque me cobram muito indicação de biografia, leitura de biografia, autobiografia, enfim. E eu não sou muito de biografia. Quem me acompanha aqui há algum tempo já sabe disso, já falei. Eu não sou muito fã de ler biografias, porque para mim parece ficção, né? Às vezes eu acho que constroem métodos que parece que querem que a gente acredite, enfim, não sou muito fã, não. Pouca coisa me interessa em termos de biografia. Mas eu gosto muito das ficções que são baseadas em história do próprio autor. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso, né? A gente já tem aí uma série desses vídeos, eu já devo ter feito uns 3 ou 4, então quem gostar, dê uma olhadinha aqui, eu vou deixar o último para você dar uma olhada. E hoje o primeiro que eu vou citar é Cadernos de Memórias Coloniais, da Isabela Figueiredo, uma portuguesa que até acho que os 12 anos viveu em Moçambique. Aqui não é nem ficção, não é nem um livro que é inspirado na história dela. Não, é uma autobiografia mesmo, né? É a história dela, ela em primeira pessoa, né? Quando o personagem principal tem o nome do autor, tem o eu falando, que é autobiografia mesmo, né? Não tem como ter dúvida. É a história dela. E eu fui num evento, me interessei por essa obra depois que eu fui num evento literário aqui em São Paulo, em que ela estava lá, ela era uma das entrevistadas, e ela falou muito dessa história dela aqui, né? Eu me interessei pela obra e comprei. Já tenho vídeo sobre este livro, vou deixar aqui para quem se interessar. E é muito legal porque, além dessas memórias lá de Moçambique, né, a gente está falando de um momento que ela viveu lá até os 12 anos e depois foi obrigada a ir para Portugal por conta da independência. A independência do país que aconteceu em 75. Então, acabou sendo um lugar muito perigoso para ela morar, principalmente, não só porque era portuguesa, loirinha e tal. Então, tinha um contraste. Ali, o eixo de poder mudou. Então, assim, os colonizados, né, tomaram o poder e começaram a expulsar portugueses. E ela, uma menina de 12 anos, loirinha e tal, uma presa muito fácil. O pai dela mandou ela de volta para Portugal e tal. E ela conta essa relação dela com o pai. E ela não gostava de como o pai tratava os negros, os empregados e tal, né? É uma relação muito conflituosa com o pai. É uma história bem legal, eu gostei bastante de ler esse livro. Um outro que eu quero citar é o que eu li aqui há pouco tempo, também tem vídeo, que é O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Vilada, que é uma história de uma travesti, né? Que ela também é autobiográfica, não é ficção, aqui não é ficção. Tá? Desses 3 que eu vou mostrar, só um é ficção. Os outros são autobiografias, narrações de história de vida mesmo. E aqui, no caso desse Parque das Irmãs Magníficas, é a história da Camila, que foi para Córdoba, na Argentina, estudar, fazer faculdade e tal. E lá, ela foi até esse Parque Sarmiento, parque que tinha lá, em que era ponto de prostitutas, né, travestis, e ela também foi trabalhar lá. Então ela conta todos os preconceitos, toda a situação ali enfrentada pelas travestis. A tia Encarna, né, a figura de mãe que elas tinham, enfim, todas as desavenças, o perigo e tudo mais. Gostei muito de ler este livro, como já falei no vídeo específico sobre ele, dê uma olhada lá. E um outro livro, esse sim é ficção, né? É com base na história do autor, mas este é ficção, que é No Coração das Trevas, do Joseph Conrad. A minha edição está em inglês, por isso que é diferente. Eu lembro onde exatamente eu comprei esse livro, foi lá na Eslováquia. Abri um parênteses. Eu sempre que vou em outro país, gosto de ver as livrarias legais, principalmente aquelas, né, consideradas as melhores do mundo, as mais bonitas. E aí eu compro uma obra lá de literatura. Se é um país em que eu falo o idioma, compro, né, o idioma. Como, por exemplo, a França, compro francês, os países que falam espanhol, compro espanhol.
E nos países que eu não falo o idioma, eu compro em inglês. Foi o que aconteceu com esta obra aqui. Comprei essa obra na Eslováquia, numa livraria bem bacana de lá, que tem uns livros pendurados, ela é bem... Não lembro o nome dela aí, mas ela é uma das mais famosas, mais bonitas do mundo. Fecha parênteses. Aqui a gente está na situação do imperialismo britânico do século XIX. Então a gente está aqui naquele momento de partilha da África, colonização da África, né? Neo-imperialismo. E a gente sabe que muitos países ali tinham donos até. A gente estava falando de um específico que era o Congo. Ele tinha dono, que era o rei Leopoldo da Bélgica. Então, não estou falando que a Bélgica era dona do Congo. É o rei que era dono. Então, o país era a propriedade do rei. Um absurdo. Tem um ótimo documentário na Amazon Prime que se chama O Fantasma do Rei Leopoldo, que conta essa história, né? É um documentário sobre a história do Congo, que depois passou a se chamar Zaire, depois agora é República Democrática do Congo. Vai mudando de dono com o passar do tempo e vai mudando o objeto explorado também, né? Nessas diferentes gestões aí do Congo, sempre tem um objeto, material, uma mercadoria ali a ser explorada, né? Interesse em explorar aquele país, deixar o país, a população amíngua, para que as nações ricas fiquem mais ricas, né? E o rei Leopoldo dizia que ele estava civilizando, né? Aquele discurso, né, do europeu salvador que vai civilizar os bárbaros, os primitivos, né? Aquela desculpa do século XIX. E ele contava para todo mundo. Ele fez mais ou menos o que o Hitler fez em relação aos judeus, né? Contar mentira e todos os outros acreditavam, as outras nações acreditavam. Mas quando viram de perto, chegaram bem perto e viram o horror, o crime contra a humanidade que havia lá. Então a gente está falando de uma exploração de marfim, uma exploração de tudo, a exploração do povo. O rei Leopoldo, ele escravizava população local que tinha que extrair, acho que era borracha, não sei se era borracha, alguma coisa. Tinha que trabalhar e tinha uma cota diária para conseguir, tinha uma cota diária de extração. Quem não conseguia tinha o braço decepado, amputado. Então, nesse documentário que tem na Amazon, aparecem mulheres, crianças com o braço decepado, decapitado, sei lá, né? Decapitada quando é a cabeça, né? Decepado, assim. Um horror. Então, aqui é mostrado isso? Não nesses detalhes. O que é mostrado? Um país da África que é explorado, exploração de marfim, e tem esse horror todo do imperialista, né, dessa exploração tal. Mas o Conrad, ele foi um dos que foi lá no Congo, essa viagem para conhecer, não sei o que, e ficou horrorizado. Esse horror, do próprio autor, horror que outras pessoas tiveram quando foram lá, é demonstrado aqui. Só que aqui é uma história de ficção, a gente tem a figura do Kurt, a gente tem um monte de coisa. Essa obra é tão famosa que ela inspirou o Apocalipse Now, né? Aquele filme do Coppola. Então, é uma obra, assim, que merece muita atenção. E eu preciso até reler. Eu lembro que eu não gostei da narrativa. A história é excelente, mas eu não gostei da forma de narrar. Mas eu acho que eu preciso relê-la para ver se eu mudo esse posicionamento ou reafirmo esse posicionamento, certo? Então aqui temos 3 indicações sobre autobiografia em literatura. Na verdade, acho que literatura mesmo é só esta, porque esses outros é de não ficção. Mas, enfim, a gente lê como se fosse literatura, principalmente esse aqui, né? Não, os dois, o Parque das Irmãs Magníficas também. Me digam se vocês já leram esses livros, o que vocês conhecem, o que vocês me sugerem de novos títulos para esse quadro, eu vou adorar saber. Muito obrigada. Beijos e tchau, tchau.